Bom dia, igreja. Bom dia, meus irmãos. Obrigado por nos conduzirem em louvor e adoração. Deus continue usando e abençoando a vida de cada um de vocês. É uma alegria muito grande poder, num domingo com o céu azul sem nuvens, poder adorar o Senhor, poder louvar o Senhor. Vindo para cá hoje cedo, eu estava pensando o quanto nós somos felizardos por vivermos em um país livre e por podermos professar a nossa fé. Estarmos aqui numa manhã como essa, de fato, é um presente muito grande do Senhor, mas muitas vezes só valorizamos quando perdemos, e que não precisemos passar pelo prejuízo da perda da liberdade para poder engrandecer ao Senhor, pelo privilégio que nós temos de oferecer a Ele um culto público, de oferecer a Ele um culto como este que nós vivemos nessa manhã. Como é bom poder cantar, louvar, ser ministrado através de cada um desses músicos que aqui estavam, e músicas que de fato ecoam dentro do nosso coração, produzindo uma verdadeira transformação do nosso ser. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia comigo em Efésios capítulo 6, verso 1. Efésios capítulo 6, verso 1. Nós estamos numa série de mensagens chamada Como Ser um Cristão que está em Cristo e na cidade. Como ser um cristão que está nas regiões celestiais, mas também habita em uma cidade como a nossa. Como ser um cristão que está em Cristo e em Belo Horizonte, em Cristo e em Minas Gerais. E ao longo de vários domingos nós percorremos aqui toda a carta de Efésios, e nós chegamos hoje ao capítulo 6, e eu quero convidar os irmãos a lerem comigo esse texto. Efésios 6, verso 1, o texto diz assim: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha vida longa sobre a terra. Pais, não irritem os seus filhos, antes creem no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Feche os seus olhos e eu quero te dar alguns segundos para que você possa orar a Deus, pedindo a Ele que fale ao seu coração. Querido Deus e eterno Pai, nós queremos engrandecê-lo pela Tua majestade. Nós queremos reconhecer que a Tua presença, ela toma toda a terra, toda a criação, e que o Senhor tem um poder estrondoso de sustentar todas as coisas que o Senhor criou por meio apenas da Tua palavra, Pai. Com a Tua palavra, o Senhor mantém o mar na altura ideal. Com a Tua palavra, o Senhor mantém a temperatura do planeta de uma maneira equilibrada. Com a Tua palavra, o Senhor rege toda a criação, o Senhor faz todo o organismo do nosso corpo funcionar. Nós queremos agradecer ao Senhor porque nós servimos a Ti, um Deus vivo e poderoso. Nós queremos agradecê-lo pelo privilégio de um dia ter nos chamado pelo nome, nos envolvido em laços de amor, nos atraído à Tua presença e nos ter redimido na Tua graça e na Tua misericórdia. Pai, nós queremos pedir ao Senhor que fale conosco através dessa ministração da Sua palavra. Palavra essa que é viva e eficaz e não volta vazia, mas cumpre o seu propósito. Palavra essa que é lâmpada para os nossos pés, ministra ao nosso coração uma palavra poderosa, uma palavra que traga renovo de entendimento e mudança de mente. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz. Tem sido uma grata surpresa percorrer toda a carta de Efésios e aprender com o apóstolo Paulo as riquezas insondáveis do Evangelho do Senhor. Do capítulo 1 ao capítulo 3, nós encontramos aqui uma rica exposição teológica.
Mas do capítulo 3 em diante, nós percebemos o quanto o Evangelho é prático e pode ser aplicado às nossas vidas. Na semana passada, através do Samuel, nós aprendemos a respeito do casamento, aonde a Bíblia diz: maridos, amem as suas esposas como Cristo ama a sua igreja. E nós percebemos ali que há um padrão para este amor, e o amor com o qual eu devo aplicar, o amor que eu devo viver em relação ao meu matrimônio, não é aquele que eu vi os meus pais praticarem, não é aquele que eu estudei no livro de antropologia, filosofia. O amor que eu devo aplicar é o amor de Cristo. Não é um amor comercial, onde eu dou esperando receber algo em troca. Não é aquele amor de contrapartida, aonde eu só faço se ela fizer também, mas é um amor divino, unilateral, um amor que é sacrificial, um amor de entrega. Ele não é um amor emotivo, ele não é um amor de emoções, ele é um amor de atitude, a atitude da proteção, a atitude da liderança, a atitude do zelo, a atitude do direcionamento. Nós vimos também na mensagem da semana passada sobre o papel da mulher, que é se submeter ao seu marido e também respeitá-lo. E nós aprendemos aqui com Samuel que tanto amar a esposa como Cristo amou a igreja, quanto ser submissa ao marido, são aspectos de uma mesma entrega. O marido se entrega completamente à mulher, e a mulher também outrora se entrega completamente ao marido. Submissão é estar debaixo da mesma missão, a missão que esse homem também se submete a Deus, a missão que uma família deve se submeter. E nós aprendemos aqui que submeter-se não é algo que Deus pede apenas à mulher, mas submeter-se é algo que todo cristão deve fazer. Nós devemos nos submeter uns aos outros, nós devemos nos submeter às autoridades, às lideranças. Nós aprendemos aqui um pouco mais a respeito do casamento. Por quê? Porque família forte é igual igreja forte. A igreja é consequência daquilo que se vive nos lares. Se não há amor nos lares, não haverá amor na igreja. Se não há perdão nos lares, não haverá perdão na igreja. Se não há unidade nos lares, também não haverá unidade na igreja. A igreja é consequência da média das famílias que ali congregam. Portanto, hoje eu quero avançar um pouco mais e adentrar nesse aspecto familiar, trazendo uma porção do texto que nos instrui a respeito dos filhos. Neste texto nós aprenderemos sobre o papel dos filhos, mas também sobre o papel dos pais. Agora, qual é o contexto em que o apóstolo Paulo escreveu esse texto? Nesse tempo onde o apóstolo Paulo ele escreve a carta aos Efésios, estava em vigor uma lei chamada Pater Potesta, que significa que o pai ele tinha total domínio, total poder sobre a vida dos seus filhos, de tal maneira que um pai ele poderia dar o seu filho em casamento, mas também divorciar o seu filho. Dentro dessa lei que foi criada pelo Império Romano, um pai poderia escravizar o filho se ele quisesse, vendê-lo como escravo. Um pai poderia até matar o seu filho. Ele tinha total poder e total domínio sobre a vida e a morte daquela criança. Esse é o contexto em que o apóstolo Paulo escreve essa carta. Agora, em outro momento, o momento talvez em que nós estamos, um momento que ele é subsequente ao movimento dos hippies ali na década de 60, que luta contra todo domínio, que se revolta contra toda autoridade. Por causa disso, hoje nós estamos vivendo um outro contexto, e o contexto hoje é um contexto onde o Estado retirou do pai, retirou da mãe, o poder que o pai e a mãe têm sobre a vida do seu filho. Então, no momento em que Paulo escreve essa carta, os pais tinham total autoridade. E hoje você pode até dizer que não, mas se você fizer algo que o Estado julgue ser incoerente, se você fizer algo que o Estado julgue não ser certo, o Estado tem poder, autonomia e autoridade para tirar o seu filho de você. Esse é o contexto em que nós estamos vivendo hoje. Por isso há uma grande crise. Nós saímos de um extremo e nós estamos vivendo outro extremo. E a crise é:
Porque sem autoridade, pais não conseguem controlar filhos. Sem autoridade, filhos vão crescer de maneira rebelde, filhos vão crescer de maneira desordenada. Então as pessoas lá fora já não sabem mais o que fazer, porque se naquele momento havia autoridade para que eles exercessem disciplina, hoje isso já não existe mais. E se você for denunciado, inclusive pelo seu próprio filho, você pode perder a tutela deles. Portanto, como resolver essa crise familiar? A resposta está aqui na palavra de Deus. O cristianismo, a palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus, o Evangelho nos mostra que por mais que pareça difícil, que por mais que pareça impossível, a família não é uma instituição falida. A família não é uma instituição da qual Deus tenha desistido dela. A família não é uma instituição que Deus tirou a mão. Pelo contrário, o que o Evangelho me mostra é que se tem algo que Deus ama, é a família. Se tem algo que Deus luta, é a família. E se tem algo que Deus deseja restaurar, é a família. Por isso, olhando para esse texto, eu quero extrair da palavra do Senhor princípios norteadores para a educação, o discipulado, a mentoria, o ensino e a disciplina dos nossos filhos. Então, quando nós olhamos para Efésios 6, o que é que nós podemos extrair de vida para as nossas famílias? A primeira coisa que você precisa saber quando você olha para esse texto, em Efésios 6, versículo 1, o texto começa dizendo filhos. O que é que significa filhos? O que eu preciso ter em mente quando eu leio a palavra filhos? A primeira coisa que tem que ficar muito clara para a igreja é que os nossos filhos, primeiro, são filhos de Deus. É que antes de serem os nossos filhos, eles já eram filhos de Deus. É que antes deles terem sido gerados no ventre da mãe, eles já haviam sido gerados no coração do Senhor, eles já existiam desde toda a eternidade na mente do nosso Deus. O Salmo 127, por exemplo, diz: os filhos são herança do Senhor, eles são presentes de Deus, eles são uma recompensa que Deus dá, como flechas na mão de um guerreiro. Antes do Noah e do Natan serem meus filhos, eles já estavam no coração do Senhor. Eles são um presente, uma herança que Deus me deu, são como flechas que o Senhor me presenteou. Eles não são para o meu próprio prazer. Filhos não nascem para nos satisfazer, filhos não nascem para nos corresponder, filhos não nascem para realizar os sonhos que não realizamos no passado. Eles são para a glória de Deus, eles nasceram para cumprir o chamado de Deus, eles foram criados para viverem os sonhos e projetos de Deus, e como pai e mãe, eu devo lançá-los na direção certa, eu devo enviá-los no caminho certo. Ainda quando nós observamos essa palavra filho, nós devemos refletir sobre o fato de que eles não devem, em nenhuma hipótese, serem idolatrados. Hoje nós estamos vivendo um tempo de idolatria aos filhos. Hoje os pais têm colocado seus filhos em pedestais, têm colocado seus filhos numa posição de destaque dos quais eles não deveriam ocupar. Olha o que a Bíblia diz em Lucas, por exemplo: se alguém ama mais o seu filho do que a mim, este não é digno do meu nome. Se alguém ama mais o seu filho do que a mim, ama mais o seu pai, a sua mulher, o seu marido do que a minha presença, essa pessoa não pode ser o meu discípulo. Quando você coloca o seu filho no lugar de Deus, você está colocando ele em risco, porque Deus não negocia o primeiro lugar. Quando você coloca o seu filho no trono, quando você coloca o seu filho no pedestal, você está dizendo: Deus, me tira ele, porque Deus não negocia o primeiro lugar. Quando você idolatra o seu filho, você gera uma expectativa desumana sobre a vida dele, e ele jamais conseguirá corresponder à expectativa que você gerou.
então você não pode, em hipótese nenhuma, amar mais o seu filho do que o seu cônjuge, amar mais o seu filho do que a Deus. Você precisa sim amar o seu filho, mas você precisa amar com um amor correto, um amor equilibrado, para que você não o destrua completamente. Deus não negocia o primeiro lugar. Qual tem sido o primeiro lugar na sua vida? Qual lugar você tem ocupado? Talvez você possa se perguntar, mas será que eu idolatro meu filho? Pastor, como que eu posso saber se eu tenho idolatrado meu filho, se eu tenho idolatrado os meus netos? Como é que eu sei? Se você faz tudo o que ele quer, com medo de desagradá-lo, esse já é um sintoma de idolatria. Porque Deus não pode ser desagradado. Porque o meu ídolo, aquilo que eu idolatro, aquilo que eu coloco como Deus na minha vida, não pode ser magoado em hipótese nenhuma. Então, se tudo o que você diz é sim, porque você não quer e não deseja ver a frustração do seu filho, é porque esse já é um grande sinal de que ele ocupa um lugar errado no seu coração. Se você aceita tudo o que ele faz, porque você não quer corrigi-lo, você não quer discipliná-lo, você não quer puni-lo, isso é sinal de idolatria no seu coração. Se você faz tudo o que ele quer, se você, de hipótese alguma, permite que ele vive algum tipo de frustração, se você coloca ele numa bolha tentando protegê-lo de tudo e todos o tempo todo, este é um grande sinal de idolatria. Agora, cuidado, porque se isso é verdade, você está colocando a sua relação com ele em risco, mas principalmente a vida dele. Quando Deus diz, Abraão, sacrifique Isaac, Deus não queria que Abraão sacrificasse Isaac. Deus queria que Abraão colocasse o coração dele no lugar correto. Havia um grande risco de Abraão amar mais a bênção de Deus do que o próprio Deus. Havia um grande risco de Abraão colocar Isaac acima do Senhor. E será que esse não é um risco que você está correndo hoje? Outra verdade ainda sobre a palavra filho: eles são pecadores. Todos nasceram pecadores. A palavra do Senhor diz que o ímpio, ele escolheu um caminho errado desde o seu nascimento, lá no Salmo 58. A palavra do Senhor diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, todos. Portanto, os nossos filhos sim são pecadores e eles carecem da graça do Senhor, eles carecem da salvação do Senhor. Efésios 2, vocês são salvos pela graça. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Outra verdade ainda acerca da palavra filho que você precisa entender, e tudo isso ainda é um pressuposto, tudo isso ainda é uma base para que você possa avançar na educação do seu filho. A Bíblia diz que quem deve ensinar a criança, quem deve ensinar o filho, não é a igreja, não é a escola, não é o vô, não é a avó, não é o tio. Sim, tudo isso pode acontecer, mas a responsabilidade é dos pais. Então, filhos não deveriam dar trabalho, filhos deveriam ser o trabalho dos pais. Pais não poderiam ter filhos sem se preparar para essa fase da vida, sem se organizar para este momento da vida. Filhos não poderiam ser um acidente na vida de um casal, porque você, depois de tê-los, não poderia e nem deveria terceirizar a responsabilidade da educação e da criação para quem quer que seja. Ok, os pais podem contar com a ajuda da igreja, podem contar com a ajuda da escola, podem contar com a ajuda dos avós, podem contar com a ajuda dos tios, mas quem vai prestar conta no final da vida sobre o que aconteceu com os filhos é você. Não são os seus pais, não são os seus
avós, não são os tios daquela criança, mas é o pai e a mãe que haverá de prestar contas sobre a criação. Provérbios 22:6 diz: ensine a criança no caminho que se deve andar, e quando ela crescer, ela não se desviará dele. O que a Bíblia está dizendo é que se você fizer a sua parte, Deus faz a dele. Agora, ensine-no não é um ensino verbal, não é um ensino fonético. Ensine-no é um ensino de exemplo, é um ensino de coerência, é um ensino acompanhado da vida, é pegar as mãos dos filhos e caminhar junto na direção correta. O que a Bíblia está dizendo é que se você apontar o caminho, quando eles crescerem, eles podem se desviar do caminho. É que se você só falar e não for coerente, eles sim podem se desviar do caminho. Agora, se você for coerente, se a sua vida for acompanhada do Evangelho, e se você realmente praticar aquilo que você ensina, então eles jamais se desviarão do caminho que foi ensinado. Amém, igreja? Porque há uma garantia aqui para você, há uma promessa do Senhor para a sua casa e para a sua família. Olha o que diz Deuteronômio 6, que todas essas palavras que eu coloquei no seu coração, estejam agora nos seus lábios, onde? Ensinando os seus filhos, quando você estiver em casa com eles, quando você estiver caminhando com eles, quando você estiver se movimentando pela cidade com eles, não deixe de ensiná-los. Olha o que diz o Salmo 78, esconderemos dos nossos filhos aquilo que o Senhor fez? De maneira nenhuma. Eu contarei à próxima geração as maravilhas dos feitos do Senhor, para que essa geração seja capaz de contar à próxima. Então a escola pode te ajudar, a igreja pode te ajudar, o seu pai, a sua mãe pode ajudar você na criação do seu filho, mas a responsabilidade é sua, e você não deveria terceirizá-la. Organize a sua vida para que a sua casa não seja um antro de prazer, para que a sua casa não seja um antro de entretenimento, para que a sua casa não seja um lugar de descanso apenas, mas para que a sua casa seja um lugar de formação espiritual. Deus não falou com Sansão que ele era consagrado, Deus falou com os pais de Sansão. Era Sansão que deveria falar para ele: olha, Deus te escolheu, e Deus deseja que você viva dessa e dessa maneira. Deus deseja que você viva uma vida abstêmia, Deus deseja que você não toque nos mortos, Deus deseja que você proceda dessa maneira. São os pais que devem ensinar os seus filhos a viver de modo consagrado ao Senhor. Outra verdade: você vai prestar contas daquilo que você ensinou para os seus filhos. Você vai prestar contas sobre o tipo de música que eles cantam, sobre o que eles assistem, sobre os lugares que eles frequentam, sobre aquilo que sai dos lábios, sobre aquilo que está no coração. Sabe por quê? O seu filho é uma esponja, ele aprende tudo o que você ensina. Pastor, mas eu não ensinei isso. Mas você colocou ele em que ambiente para ele aprender isso? Pastor, mas eu não fiz isso, nem o pai dele, nem a mãe dele. Onde é que ele aprendeu isso? Pois é, eu te pergunto, aonde é que você deixou o seu filho estar para ele aprender isso? Porque no passado, como é que Deus fez para a família funcionar? Deus fez para a família se mover em torno de um propósito só. Então, se a família tinha uma fazenda, todo mundo trabalhava na fazenda, e o menino aprendia com os pais, não tinha escola. É assim que Deus fez para ser. Então, se tinha padaria, a família inteira estava envolvida na padaria, e era naquele contexto ali que o menino aprendia. Não tinha terceirização. Agora, uma vez que a nossa sociedade hoje gira em torno disso, no mínimo eu preciso zelar pelos lugares que os meus filhos frequentam. No mínimo eu preciso acompanhar. Agora, tem muito pai que não vai nem na escola. Tem muito pai que não participa das reuniões de escola. Tem muita mãe que não sabe quem são os colegas dos filhos. Tem muito pai, tem muita mãe que não vê o celular dos filhos, que não acompanha o que eles veem na internet. Ou seja, existe uma liberalidade
existe uma permissividade, e aí o que acontece é que um dia nós vamos prestar contas do Senhor, da nossa omissão. Até aqui tudo bem? Podemos avançar? O segundo princípio que eu extraio desse texto é que desobedecer é algo antinatural. Nós precisamos fazer mais força para desobedecer do que para obedecer. Tem que ter mais intencionalidade para eu me tornar desobediente do que obediente. Porque eu nasci para obedecer. Obedecer faz parte de quem eu sou. A obediência é algo padrão, é algo que Deus estabeleceu. Olha o que o texto diz: filhos, obedeçam. No tempo que Paulo escreveu essa epístola ou essa carta, estava lá o regime, eu já falei aqui na introdução, do pater potestas, que era um regime que dava aos pais total autoridade sobre a vida dos seus filhos. Como eu já disse, o pai poderia dar o seu filho a casamento ou divorciar o seu filho. Ele poderia escravizar o seu filho e até matá-lo. E por que eu estou dizendo isso? Porque em casos de desobediência, havia então uma determinada punição, que era a punição legítima ou passiva de morte. Na Bíblia, um filho desobediente sempre foi considerado motivo de vergonha. Então o Império Romano, não é a Bíblia, o Império Romano dava aos pais a legitimidade de matar os seus filhos em caso de desobediência. Mas a Bíblia traz o ato de desobedecer como um ato vergonhoso, de desonra à sua família. O interessante é que o Novo Testamento ele vai trabalhar a desobediência inclusive como um sinal do fim dos tempos. 2 Timóteo 3 fala assim: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Quais? Aonde os homens serão desobedientes aos seus pais, sem amor pela família. Ou seja, toda essa rebeldia que nós vemos na sociedade, do aluno com o professor, do cidadão com a polícia, tudo isso é reflexo de uma rebeldia que nasceu dentro de casa. Porque filhos que não se submetem à autoridade dentro de casa, jamais se submeterão à autoridade fora de casa. E isso é um sinal de que sim, Jesus está voltando, de que as coisas vão ficar piores, de que o cenário vai complicar. É isso que a Bíblia está dizendo. Agora, não foi isso que Deus sonhou, não foi isso que Deus planejou. Deus sonhou com um homem livre, e a liberdade é consequência da obediência. Uma pessoa que é obediente, ela pode ter autonomia, mas uma pessoa que não é obediente, ela tem a sua autonomia castrada. Então Deus sonhou com o homem obedecendo, mas por conta do pecado original, Adão e Eva, houve uma ruptura, e a partir desse momento a desobediência se tornou natural. Então você tem Adão e Eva desobedecendo, agora você tem os filhos de Adão, Caim, se rebelando contra Deus, se rebelando contra o pai, matando o seu irmão. Você tem Esaú desprezando a família, desprezando a primogenitura. Você tem Jacó mentindo para os seus pais. Você tem os filhos de Eli, filhos de um sacerdote, rejeitando aquilo que o Senhor tinha para aquela família ministerial, se rebelando contra o Senhor. Você tem Absalão tentando tomar o governo do seu pai, Aminon que desprezou o pai e abusou da irmã. Você tem Sansão, os filhos de Noé que foram amaldiçoados. A consequência da desobediência trágica, todos esses filhos aqui morreram de maneira trágica como consequência da desobediência. Portanto, olha o que o texto diz: filhos, obedeçam. A obediência, ao contrário do que você pensa, não é uma coisa ruim. A obediência, ao contrário do que você pensa, é uma coisa boa. A obediência te potencializa, a obediência te protege, a obediência gera liberdade para você. O contrário disso também é verdade. A desobediência me coloca em risco, porque quando eu escolho desobedecer a ordem de alguém, eu estou assumindo sozinho as consequências daquilo. A desobediência faz com que eu perca a minha liberdade.
Por isso, o apóstolo Paulo está dizendo: obedeçam. Obedecer é um verbo que está no presente imperativo, indicando uma ação contínua. Qual ação é essa? No grego, a ação de ouvir de maneira passiva e submeter-se de maneira ativa. É uma ação contínua. Então, uma pessoa obediente não é alguém que obedece uma vez, porque é uma ação contínua. Uma pessoa obediente é alguém que escolhe ter a obediência como um estilo de vida. Uma pessoa obediente é alguém que tem os seus ouvidos atentos, é alguém que tem uma escuta ativa e alguém que se submete de maneira intencional. Para pensar por um instante. Quantas tragédias você poderia ter evitado na sua vida se você tivesse escutado seus pais? Quantos sofrimentos nossos filhos poderiam não ter vivido se eles tivessem nos escutado? Quantos casamentos não teriam acontecido? Quantos divórcios não seriam realidade? Quantas lágrimas não teriam sido derramadas se nós tivéssemos o hábito de escutar e obedecer? Mas aqui há uma crise, porque ao invés dos filhos escutarem os pais, o que nós vemos é que hoje os pais escutam os filhos. Então é o filho que diz o momento certo de ter o celular. É o filho que diz se esse domingo é dia de ir na igreja ou não. É o filho que dita para os pais aquilo que os pais devem fazer. É os filhos que estão dizendo para os seus pais se chegou a idade de namorar ou não. Ao invés dos filhos ouvirem os pais, são os pais que estão ouvindo os filhos. Agora, depois não adianta chorar. Depois não adianta procurar o pastor e pedir ajuda, porque já não tem controle sobre o filho. Porque na hora que você deveria impor, na hora que você deveria tratar com disciplina, você não tratou. Só que chega uma hora que você perde o controle. E aí não adianta chorar. Porque na hora que você deveria agir, você não agiu. Você idolatrou a criança, você colocou o filho num pedestal. Você não queria magoá-lo, não queria chateá-lo, não quis dizer um não. E aí depois, sabe o que vai acontecer? Você vai chorar. Pastor, por que você está falando isso? Porque eu atendo pai e mãe o tempo todo. Então, com base na experiência, é possível prever. Com base no tipo de maternidade que você exerce ou paternidade que você exerce, eu consigo te dizer o que vai acontecer, porque só muda o endereço, querido. Só muda o endereço, a estratégia do inimigo é igual. O que o inimigo está fazendo nas famílias é igual. Então deixa eu fazer uma denúncia aqui. Pais que idolatram seus filhos tendem a escutar os seus filhos e obedecem aos seus filhos. Pais que idolatram seus filhos, escutam os filhos, obedecem os filhos e por causa disso vão destruir a vida dos filhos. Sabe por quê? Porque não está ensinando para eles aquilo que eles deveriam aprender. E quando eles saírem desse lugar de idolatria, e quando eles se depararem com o mundo real, aonde ninguém terá mais o desejo de satisfazê-los como você tinha, eles não terão emocional para suportar a vida. Eles não estarão aptos para lidar com os nãos. Eles não estarão prontos para lidar com a decepção, com a frustração. Quem é o responsável dessa relação? Quem é o maduro? Quem é que Deus deu autoridade? Para quem foi que Deus deu a responsabilidade da condução da família? Para você ou para os seus filhos? Quem é que Deus vai cobrar uma prestação de contas? Então sim, pai, sim, mãe, você tem que assumir a responsabilidade. Ainda que você esteja errando, você precisa dizer: Deus, eu preciso assumir o controle. Eu preciso assumir o papel do ensino, o papel do discipulado, o papel da mentoria. Eu preciso assumir dentro de casa a minha responsabilidade.
Porque um homem que parou de ouvir Deus começou a ouvir a esposa, e aí a esposa que fala no ouvido do marido mais do que o próprio Deus, faz com que ele fuja da presença de Deus. Assinado Adão e Eva. E um casal que foge da presença de Deus vive uma tragédia familiar. Assinado Caim e Abel. Está na palavra, é exemplo, é modelo. Você não precisa viver, você pode aprender com o erro dos outros. Na ordem estabelecida por Deus, Ele fala, os pais escutam ao Senhor. Os pais falam e os filhos escutam os pais. E sabe o que você precisa falar para os seus filhos? Tem que orar, tem que ler a Bíblia, tem que ir na igreja, tem que participar da célula. Sabe o que você tem que dizer para os seus filhos? Não é a hora de celular, não é a hora de tela, agora é hora de acordar, agora é hora de dormir, agora é hora de comer, é isso que você vai comer, é isso que faz bem, isso você não vai comer, essa amizade você não vai ter, esse amigo é bom para você. Agora, o Estado tem mais autoridade do que você, porque o Estado disse, não pode celular na escola. Mas você não tem coragem de falar, não pode celular dentro de casa. Percebe o nível da omissão e da fraqueza dos pais? Porque hoje qualquer pessoa tem mais autoridade do que um pai ou uma mãe. Eu vejo um pai ou uma mãe dizendo não, e ele mudando de opinião de maneira muito rápida por causa do comportamento do filho. Então o filho briga, xinga, fala que não ama, faz pirraça, o pai muda. Obedecer os pais não é um conselho, é um mandamento. Olha o que o apóstolo Paulo diz, isso é justo, isso é aprovado aos olhos do Senhor, isso é correto, isso é necessário para o treinamento dos seus filhos. Ter autoridade enquanto pai e mãe e exercer essa autoridade faz parte do treinamento deles para ter uma vida boa. Então, se você priva os seus filhos desse treinamento, eles jamais serão aprovados lá fora. Eles não vão saber lidar com as autoridades lá fora. E hoje o mercado não contrata mais currículo, contrata inteligência emocional. Hoje o mercado não se importa mais com a graduação que foi feita, ou com o lugar que se estudou, mas com quanto que aquela pessoa lida com pressão. Na carta aqui aos Efésios, Paulo, movido pelo Espírito Santo, apresenta bons motivos para que os filhos obedeçam seus pais. E a primeira razão é a natureza. Nós fomos criados para a obediência. Querido, os moralistas pagãos, os filósofos estoicos, a cultura ocidental, a cultura oriental, o budismo, o islamismo, todas as religiões, todos concordam que a obediência é algo que deve ser praticado. É a natureza do ser humano, nós somos criados para isso. A segunda razão é a lei de Deus. Deus estabeleceu essa lei no Antigo Testamento, o filho deve obediência ao seu pai. E a terceira razão é o Evangelho, obedecei aos seus pais no Senhor. A terceira coisa que eu destaco nesse texto é que honrar pai e mãe é um investimento de vida. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te ocorra bem e você tenha vida longa na terra. Honrar pai e mãe, você ensinar o seu filho a te obedecer e a te honrar, é você dar para eles um presente, porque essa obediência e essa honra não vão mudar a sua vida, mas vai mudar a vida dele. Essa obediência e essa honra a você vai influenciar o tipo de vida que ele vai ter, porque este é um mandamento com promessa. Agora, o que é honrar? Honrar não é só obedecer. Honrar é mais do que obedecer. Honrar é você colocar na sua obediência respeito. Honrar é você depositar na obediência carinho, afeto. Honrar é você demonstrar cuidado.
Honrar é você demonstrar zelo. Agora, Paulo não diz que nós devemos honrar somente os pais que são bons. Paulo não diz, olha, honra esse tipo de pai e esse tipo de mãe. Paulo não diz aqui, se você não teve um bom pai ou uma boa mãe, você está liberado para não honrá-los. Não, a honra não depende de quem o outro é, a honra depende de quem eu sou. Então mesmo que eu tenha tido um pai ruim, uma mãe ruim, mesmo que eles tenham me abandonado, mesmo que eles tenham projetado mal contra mim, se eu sou filho de Deus, se eu sou cristão, o que eu devo aos meus pais é honra, é respeito, é cuidado, é zelo. Agora, esse é um mandamento com promessa. E a promessa é para que você tenha uma vida boa e uma vida longa. Prosperidade na Bíblia não é só dinheiro. Prosperidade na Bíblia é saúde, bons relacionamentos, uma família saudável, dinheiro também. Só que prosperidade na Bíblia envolve tudo isso. E o que a Bíblia está dizendo é que esse tipo de prosperidade, ou seja, a prosperidade bíblica, ela será dada aos filhos que honram. Não tem como você desfrutar isso se o que você entrega para os teus pais é desonra, é desrespeito, é falta de cuidado, é falta de zelo. Pastor, mas você não sabe o que eles fizeram comigo. A questão não é essa. A questão é quem você é. A questão não é o nome do seu pai e da sua mãe. Não é o endereço do seu pai e da sua mãe, a questão é quem você é. Você é filho de Deus, você desfruta do cuidado de Deus, da proteção de Deus, então cuida dos seus pais. Então zele pelos seus pais. Então respeite os seus pais. E por último, para encerrarmos, o texto diz: pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. A quarta coisa que eu aprendo aqui no texto é: eduquem sem irritar, ensine sem irritar. Agora, olhando para esse versículo, eu posso ver 3 erros que a gente tem que evitar como pai e mãe. E o primeiro erro é de evitar a ira dos nossos filhos, evitar irar os nossos filhos, irritar os nossos filhos. Agora, como que a gente provoca essa irritação? Quando você fala para eles fazerem algo que você não faz. Quando você é incoerente. Você fala, você tem que ir na igreja, domingo é inegociável, domingo é dia do Senhor, mas quando você tem algo do seu interesse, você não vem. Você diz para ele, não, você tem que participar da célula, você tem que participar do culto, mas quando acontece algo que te agrada, ou porque você está cansado, você não vem. Quando ele está cansado, ele não pode não vir, mas quando você está cansado, você pode não vir. Quando ele quer dormir até mais tarde, ele não pode, mas quando você quer, você pode. Quando você diz, não pode falar mal das pessoas, mas você fala. Quando você diz, não pode fofoca nem mentira, mas ele está com você 24 horas por dia e está vendo as mentiras que você conta. Provocar essa irritação nos filhos tem a ver com incoerência. O que é que você acredita de verdade? Você precisa viver isso que você acredita. Você provoca a irritação nos seus filhos quando você cobra sem dar exemplo para eles. Quando você diz, faça o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Quando expomos os nossos filhos à humilhação pública. Quando exigimos deles mais do que eles conseguem dar. O segundo erro é a falta de amor e de afeto. Porque a palavra criem-nos, no grego, no original, tem a ideia de alguém que vai nutrir. A ideia de alguém que vai alimentar, e esse criem-nos está antes do ensino, da exortação e da disciplina, por um motivo muito específico. Esse criem-nos é a base de tudo que vai acontecer.
Calvino traduziu dizendo: acalentem os seus filhos. Criem-nos é acalentem os seus filhos. William Hendricks traduziu dizendo: tratai deles com brandura. É criar um ambiente para a disciplina. É criar um ambiente de segurança, de acolhimento, para que você possa ensiná-los e exortá-los. Criá-los é você dar para eles amor, afeto, toque, abraço, cuidado, acolhimento. O que Paulo está dizendo é: as crianças não precisam só de uma boa educação, as crianças não precisam só de uma boa instrução, a criança precisa de toque do pai e da mãe, ser abraçada pelo pai e da mãe, ser beijada pelo pai e a mãe, ser acolhida pelo pai e a mãe. Uma criança que cresce num lar onde há afeto, onde há amor, onde há abraço, essa criança cresce segura. Terceiro erro, falta de disciplina e ensino. A palavra instrução aqui significa treiná-la por disciplina, treiná-la por meio de uma disciplina. E disciplina é você instruir através de regras, normas, recompensa e castigo. Você não pode pular etapa, você não pode castigar se você não abraça, não beija, não deu afeto. Você não pode exortar se primeiro você não criou esse ambiente. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: comece com muito beijo, com muito abraço, com muitas palavras de eu te amo, gerando acolhimento, gerando segurança, e agora sim, então, você pode exortar. Agora sim, com esse ambiente de amor, você pode trazer disciplina. Interessante porque a Bíblia vai trazer em Provérbios vários textos falando sobre a disciplina e a vara. Olha o que a palavra do Senhor diz: a vara dá correção, a vara dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma é uma vergonha para sua mãe. Provérbios 13, 24, quem nega a disciplina ao seu filho não o ama, quem o ama não hesita em corrigi-lo. Imagina um filho que nunca foi disciplinado e corrigido lendo esse texto. Provérbios 19, 18, discipline o seu filho, pois nisto há esperança, não queira a morte dele. Então a vara é a correção para a criança, contudo a Bíblia nos ensina como usá-la. Não é só usar, a Bíblia ensina como usá-la, e ela está dizendo que antes da disciplina tem que ter o amor. A criança tem que se sentir amada, acolhida, protegida, tem que ter abraço, tem que ter toque, tem que ter beijo, tem que ter palavras: eu te amo, você é importante para mim. Só pode disciplinar, ou seja, fazer discípulo, quem tem domínio próprio. Porque que direito um pai e uma mãe têm de disciplinar o seu filho quando eles estão precisando de disciplina? Por falta de domínio próprio, por falta de controle emocional, por falta de entendimento da palavra. Então aqui há uma construção. Um filho não pode ser acidente na vida de um casal descontrolado, na vida de um casal sem inteligência emocional. O filho tem que vir no momento certo, na hora certa, mas a gente tem que se estruturar para isso, porque filho não dá trabalho, filho é o nosso trabalho. Por isso o texto está dizendo: olha, você precisa viver antes de querer ensinar, a sua vida tem que ser um exemplo antes de você falar, você tem que ser coerente. Segundo, você tem que amar, beijar, dizer eu te amo. Pastor, mas eu não recebi isso do meu pai, eu não recebi isso da minha mãe, mas a Bíblia diz que você tem que fazer. Você recebeu isso do Senhor, você tem recebido isso dos seus irmãos em Cristo. Então a Bíblia sim fala da vara para a disciplina da criança, mas a Bíblia ensina como usar a vara, e a Bíblia diz: tu fustigarás com a vara, e fustigar no grego significa fazer doer sem machucar. O uso da vara nas mãos de um pai, de uma mãe, ele tem que ser um instrumento
Não pode ser um acidente na hora da raiva, não pode ser um acidente na hora do descontrole, não pode ser um descontar da sua emoção na vida daquela criança, não. Fustigar significa fazer doer, porque fazer doer é ensinar, mas sem machucar. O que a Bíblia está dizendo é que a dor é necessária para a disciplina. A dor é necessária para que a criança possa aprender, mas essa dor jamais pode gerar uma ferida, essa dor jamais pode gerar um trauma, essa dor jamais pode gerar na criança uma revolta. E mesmo assim, a vara só pode ser usada em caso de desobediência deliberada, em caso de uma revolta agressiva ou de uma teimosia orgulhosa. Em outros casos, como por exemplo, uma destreza deixou cair, uma falta de habilidade, um erro inocente, esses são outros casos em que você vai corrigir com a palavra, com a conversa. A vara deve ser usada em casos mais extremos. Então vamos recapitular. Pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos, amor, toque, afeto, segundo a instrução, treinar na disciplina e no conselho do Senhor. No conselho do Senhor significa educação verbal, ensinar por meio de uma coerência falada e vivida. O que o apóstolo Paulo está dizendo é, antes da disciplina, do castigo, você precisa primeiro ter sido coerente com a sua vida e com o seu ensino, mas após a disciplina, você também precisa trazer ensino. Então, de maneira prática, nós ensinamos, vocês não podem roubar, vocês não podem subtrair do outro aquilo que ele tem. Olha para a vida do seu pai, da sua mãe, tudo que nós temos é conquistado, é através do trabalho, é das ferramentas que Deus nos deu. Nós não podemos desejar, cobiçar e nem tomar o que o outro tem. Vocês já viram o pai e a mãe de vocês fazendo isso em algum momento? Não, nunca vi. Mas vai chegar um momento em que, da sua infância, em que ele pode pegar o brinquedo de um amigo e trazer para casa. E aí quando isso acontecer, você vai chegar para ele e você vai instruir. Olha o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus também diz que o pai que ama o seu filho, que a mãe que ama o seu filho, precisa corrigir o seu filho. Então agora o papai e a mamãe vai corrigir você, mas porque te ama. A gente não está aqui para descontar a raiva em você. Nós não estamos aqui para demonstrar para você o quanto somos mais fortes do que você. Não, nós vamos discipliná-lo, corrigi-lo, para que você lá no futuro não passe anos dentro de uma cadeia. Não tenha a sua liberdade privada por atos de inconsequência como esse que você fez, para que você tenha uma vida boa. E então o pai e a mãe corrigem, disciplina, e depois sabe o que o pai e a mãe faz? Coloca no colo, abraça, beija. Você acha que dói em você, filho? Dói muito mais no papai e na mamãe. Ter conversas difíceis, exortar, disciplinar, corrigir, proibir, castigar, dói muito mais no pai e na mãe do que na criança. Então nós estamos aqui para te dizer isso, doeu em nós também, mas nós amamos você, nós estamos com você, nós não vamos desistir de você. Porque o alvo da disciplina não é demonstrar poder e nem força. O alvo da disciplina é formar os nossos filhos para a vida. O alvo da disciplina é treinamento, é prepará-los para viver lá fora. O alvo da disciplina não é fazer com que os filhos nos obedeçam, é fazer com que os filhos amem ao Senhor e obedeçam a Ele. Nosso papel enquanto pai e mãe, enquanto vô e vó, enquanto tio e tia, não é ser amigo dos nossos filhos, não é ser amigo dos nossos sobrinhos, não é ser amigo dos nossos netos. O nosso papel é um papel de formação espiritual. Colegas, eles vão ter na escola, mas pai e mãe só pode ter dentro de casa. Quando você assume o papel de colega, de amigo, eu te pergunto, quem é que vai estar assumindo o papel de pai e mãe?
Porque colega eles podem ter muitos, amigos eles podem ter muitos, mas pai e mãe, Deus escolheu você. Então não negocia, porque isso vai trazer consequências eternas para a vida dele. Para a gente fechar, para refletir e praticar, se você é filho e está me ouvindo aqui, e você tem pouca idade, mora ainda na casa dos seus pais e da sua mãe, como é que você pode obedecer mais o seu pai e a sua mãe? Como é que você pode ser mais submisso ao seu pai e à sua mãe? Se você já tem mais idade, como é que você pode honrar o seu pai e sua mãe? Pastor, eu já sou casado. Pastor, eu já saí de casa. Como é que você pode honrar o seu pai e a sua mãe? Você não pode ter um plano de saúde e o seu pai e sua mãe não ter. É um absurdo isso. Alguém que no passado cuidou de você, agora você não cuida deles, é um absurdo isso. Você não pode comer salmão na sua casa e o seu pai e a sua mãe estão comendo arroz e feijão com ovo. Isso não é honra, gente. Honrar é cuidar. Sabe, eu não vou colocar minha família em risco, mas se eu administrar conforme a Bíblia diz que eu tenho que administrar, não gastando mais do que eu ganho, tendo inteligência emocional, dá para cuidar dos pais, pelo menos dá para eles o que eu tenho. Visitar, ouvir. Se você pode viver um padrão X, o meu conselho para você é viva um padrão menos X, para você poder cuidar dos seus pais, porque aí você vai ter vida longa e vida próspera. Então, se Deus te deu a condição de viver num padrão de 10 mil reais, escolha viver num padrão de 5 mil. Se Deus te deu a chance de ter uma Toyota, tenha um outro carro, tenha sempre um padrão abaixo, para você ter como cuidar. O problema nosso é o seguinte: Deus deu para a gente a condição de ter X, a gente tem XX. Deus te deu a condição de alugar uma casa no bairro tal, se aluga no bairro melhor. Deus te deu a condição de ter um carro tal, você tem um carro acima do que você poderia ter, e aí vive endividado, aí não pode cuidar de ninguém. Então, se você está aqui, é um filho mais velho, como é que você pode honrar o seu pai e a sua mãe? Por quê? Porque isso vai influenciar o tipo de vida que você vai ter também. Agora, se você é pai e mãe e está me ouvindo, assume o controle da sua casa. É uma vergonha quando a gente vê um filho mandando no pai e na mãe. É vergonhoso. Estou vendo a Bruninha aqui, coordenadora do Colégio Batista. Deve ser vergonhoso para uma professora, para uma coordenadora, o que eles veem dentro de sala de aula. Deve ser vergonhoso para os líderes da turma do Pibinho, dos juniores, dos adolescentes da nossa igreja, escutar o que eles escutam. Tem muito filho aqui mandando nos pais. Eles dizem: hoje não vamos porque eu vou dormir até mais tarde. Eu não vou no acampamento. Eu não vou na igreja. Eu não como isso. Eu não como aquilo. Eu não faço isso. Você precisa assumir o controle, porque você vai prestar contas. Até determinada idade, você tem autoridade. Mas depois que passar essa idade, você só vai poder chorar e orar de joelhos na sua casa. Então não espere passar o tempo que você tem autoridade para depois chorar. Se você pode hoje impor respeito, impor limites, escuta o que eu estou te falando. Essa igreja é geracional. Um dia eu fui criança aqui, e hoje eu sou adulto. Essa igreja é geracional. Nós vamos ver a consequência de tudo isso. Então escuta o que eu estou te falando enquanto há tempo, e assume o controle, e se torne então um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que tem uma vida coerente com o Senhor, para você exigir obediência, e para que eles deem para você obediência, porque ninguém dá obediência para uma pessoa incoerente, para uma pessoa perdida na vida. E eu queria terminar esse momento então orando com você, orando pelas nossas famílias, porque família forte, igreja forte, família forte, cidade forte,
A transformação da cidade não é do macro para o micro, é do micro para o macro. A cidade só vai ser transformada se as nossas casas forem transformadas. E eu queria te dar a liberdade agora de orar com a sua família, orar pela sua família. Se você está com a sua família aí, ora com ela. Se ela não está do seu lado, ora por ela. Pastor, eu ainda não sou casado, eu ainda não tenho filhos, ora por eles. Feche os seus olhos, eu quero te dar alguns segundos de oração. Deus tem misericórdia de nós, Pai. Nessa manhã a gente nem vai pedir justiça, porque se o Senhor for exercer justiça, nós estaremos numa condição muito ruim. Por isso nós rogamos ao Senhor por misericórdia, por graça, por compaixão. Nos ajuda, Senhor, no papel de educar as nossas famílias. Nos ajuda, Senhor, no papel de discipular a nossa casa. Nos ajuda, Senhor, nesse ambiente de formação espiritual que deve ser os nossos lares. Nos ajuda, Senhor. Socorra, Pai, cada casamento que aqui está. Socorra, Deus, os nossos filhos. Socorra as nossas relações. Intervenha, Deus, com graça e misericórdia nessa manhã, trazendo sobre nós uma nova oportunidade de fazer diferente enquanto há vida, enquanto há fôlego, enquanto ainda há tempo. Eu peço ao Senhor graça e misericórdia por aqueles filhos que já estão longe, que já estão distantes dos teus caminhos, por aqueles que ainda não te conhecem. Espírito Santo de Deus, redime as nossas vidas nessa manhã, redima a nossa história, redima a nossa família, ó Deus, redima a vida dos nossos filhos, ainda que não mereçamos, por graça e misericórdia, nós pedimos ao Senhor, Pai, pela Tua intervenção, salvadora, restauradora, vivificadora, Pai, toca nessa manhã em cada família. Essa oração que eu te faço, em nome de Jesus que eu oro. E toda a igreja diz